Eu convido a professora Leites para assumir o espaço aqui e discorrer sobre o tema, ficando à vontade para complementar alguma informação que, porventura, eu não tenha dito. E, mais uma vez, gente, agradecer a generosidade, viu, de todos os palestrantes que se predispuseram a ajustar a agenda para estar aqui com vocês. Então, se sintam afortunadas, valorizadas, porque esse pessoal acredita na nossa causa, viu? Bom dia, mulheres queridas, senhores, queridos, nossa gratidão. Eu falo aqui em nome da Universidade de Brasília, atuo lá no Grupo de Trabalho em Envelhecimento Saudável Participativo, GETESP, do Decanato de Assuntos Comunitários, e também na comissão que acompanha a política, tivemos o privilégio de coordenar o trabalho de escrever a política da Universidade de Brasília do envelhecer saudável, participativo e cidadão. E talvez alguns de vocês já ouviram das muitas ações que foi o primeiro vestibular exclusivo com seleção específica para pessoas idosas 60 a mais, numa universidade pública brasileira. Estamos muito felizes, acolhendo os nossos calouros, e vamos aprender com eles, talvez mais até do que ensinar. Então, um prazer inenarrável esse convite. Agradeço a Eline e todos que representam a organização do evento. E a gente vai dialogar um pouco sobre esse tema, que representa um foco de alguns pesquisadores nos últimos anos, trabalhando e pensando para esse contingente populacional que mais cresce hoje no Brasil, que são pessoas 60 a mais, e também a transição dos 50 a mais. Nós temos mais de 32 milhões de pessoas idosas, e é um patrimônio. Então, a primeira questão que eu quero dizer aqui: envelhecer é uma incrível conquista societária, é um avanço civilizatório e é um bônus. Ele não é ônus, nunca foi, e tem vários colegas que têm trabalhado nesse tema para a gente promover o direito de envelhecer com dignidade e caminhar aí por nova etapa da vida, que é a velhice, uma nova vida, como disse Simone de Beauvoir. Não é só uma etapa, é uma nova vida. Então, vamos juntos aí nessa jornada. Eu queria fazer um teste. A professora é complexa, né? Já gosta de fazer um testinho. Então, assim, vocês têm papelzinho, canetinha. Vamos para uma jornada de autoconhecimento. Combinado? Anota aí no seu papelzinho qual foi o item que você respondeu, tá bom? Então, vamos lá. O que melhor descreve a imagem que você tem sobre pessoas idosas no trabalho? Primeira alternativa. Todo mundo com papel e caneta? Vou esperar sentar. Vai lá, pode ir. Eu espero. Vamos ao teste de autocompreensão. Prontos? Bora? Então, vamos lá. O que melhor descreve a imagem que você tem sobre uma pessoa idosa? Você pensa sobre ela no mundo do trabalho. Pessoas idosas, A, têm obrigação de aposentar para deixar o espaço para os jovens. B, a idade é irrelevante, a questão é se você pode ou não realizar o trabalho. C, as pessoas idosas tendem a ser mais eficientes e ter mais acidentes no trabalho. Não responda, anote aí que você vai fazer a pontuação sua. Não olhe na resposta da amiga do lado. Pronto? Já anotou a letra que você colocou? Já foi. Não, volta. Voltamos. Prova do Enem está aberta aí por um tempo maior, porta não fechou. Vai lá, escolhe sua alternativa. 1, 2, 3 e... Deu. Se você ouvir seu vizinho descrever um amigo como velho fofinho queridinho ou velha fofinha queridinha, o que você pensaria? A, é inofensivo, geralmente dito de maneira carinhosa. B, eu percebo que é uma expressão paternalista, mas não é da minha conta. C, é um menosprezo e é inaceitável. Eu deveria corrigi-lo.
ou educá-lo. Podemos? Quando você tem um sentimento positivo sobre o seu próprio envelhecimento? A. É possível que você viva 7 anos e meio a mais. É um sinal de que você está perdendo a noção de realidade. Ter sentimentos positivos sobre a idade não tem efeito sobre o nosso risco para a demência. Podemos? Pense, então. Vamos devagar. Vou ler de novo. Quando você tem um sentimento positivo sobre o seu próprio envelhecimento, primeira alternativa, é possível que você viva 7 anos e meio a mais. Segunda alternativa, é um sinal de que você está perdendo a noção de realidade. Terceira, ter sentimentos positivos sobre a idade não tem efeito sobre o nosso risco para a demência. Escolheram? Então, bora. 4. O que melhor descreve o que você pensa sobre demência? 1. É normal. Ainda que seja triste, a demência é parte do envelhecimento. B. É uma doença. Afeta apenas uma pequena parte da população idosa. C. É inevitável. A maior parte dos idosos terão demência antes de morrer. Escolheram? Bora. Se você precisa explicar alguma coisa da tecnologia para pessoas idosas, A. Sempre tenha certeza que você fala devagar e mais alto com eles. B. Explique da mesma forma para qualquer um. Não assuma nada antes. C. Não perca seu tempo. Evite qualquer conversa sobre tecnologia com pessoas idosas. Podemos? Não. Mais um pouco? Esperando. Escolha sua alternativa e anote a letra. Podemos? O que você sente quando vê um anúncio de propaganda sobre produtos anti-envelhecimentos que mostra metade da face de uma pessoa idosa, com muitas rugas, e a outra sem ruga? A. Inveja. Eu queria ter uma pele jovem, como mostra a imagem sem rugas. B. Horrível ver as rugas. C. Com raiva. É errado. As pessoas idosas não devem se sentir mal ou envergonhadas por causa da aparência delas. Podemos? Quando o filho acompanha sua mãe, idosa, ao médico, ou uma filha, a quem o médico ou a médica deve se dirigir durante a consulta? A. Ao filho. B. À mãe. C. O médico deve perguntar ao filho ou à filha se ela se importa que ele se dirija à mãe. Podemos? O motorista idoso tem um acidente de carro. O que geralmente você pensa? Pobre velho. Ele provavelmente teve um momento de velhice. B. Isso não é comum. Pessoas idosas têm menos acidentes do que motoristas jovens. C. Retire os idosos motoristas do trânsito. É cada vez mais evidente que eles não deveriam estar no trânsito. Podemos? Imagine que você... Voltamos. Pode ir, tranquilo. Enquanto isso, respira. Quem já terminou, aproveite e respira fundo. Faz parte desse momento nosso de relaxar e aprendermos juntas. Podemos? Opa! Imagine que você está se aproximando do seu aniversário de 80 anos. O que você faria? Daria uma grande festa para celebrar essa conquista incrível? Convidaria alguns amigos, na condição deles não mencionarem a minha idade. Ignoraria essa data, porque você odeia a ideia de estar velha. Escolheu? O que melhor descreve como você se sente sobre pessoas idosas e sexo é: a maior parte das pessoas idosas tem pouco ou nenhum interesse em sexo. E interesse sexual não diminui com a idade. Você pode ter uma vida sexual ativa até seus 90 anos ou mais. Centenários incluído aqui. Quer nem falar sobre esse tema. Então, vamos lá? Vamos pegar o nosso ponto e saber o que nós fomos?
Bora? Então, vai lá. Olha lá. Para a letra, para o primeiro número, se você respondeu A, você ganha menos 2 pontos. Se você recebeu B, é 1 ponto. Se você recebeu C, é menos 1 ponto. E aí, por consequência, chegue no seu valor aí, a partir da tabela. Vamos ver, você vai dar a sua nota. A professora aqui não corrige prova. É você que se autoavalia, olha a sua nota, não precisa nem contar para ninguém. E a hora que tiver nota, se alguém quiser falar que nota recebeu, beleza. Se não, vamos voltar bem rapidinho para esclarecer alguns possíveis equívocos. Já estamos começando a ter nota aí? Não, tá bom, vamos lá. Pontuando. Não vale dar uma riscadinha e melhorar a nota. E aqui está escrito ageísta, mas a idadista são sinônimos, tá? Pronto? A nota tá boa aí, hein, galera? Já escutei um 9 por ali. Não era 9 negativo, né? Beleza, posso tirar? Vamos agora voltar aqui com vocês para tirar muito rapidamente as dúvidas e entrar no nosso tema de hoje. O melhor que descreve a imagem que você tem da pessoa idosa deve ser: a idade é irrelevante. A questão é se você pode ou não realizar trabalho. Pessoa idosa faz o que quer, lugar de mulher idosa, homem idoso, é aonde quiserem, centenários, octogenários, nonogenários, 60 a mais, podem e devem fazer o que quiserem, dentro da conjuntura daquela realidade que viveram. Então, essa era a melhor. Fofinho, engraçadinho, bonitinho, é idadismo. E nós vamos aprender daqui a pouco, porque a gente está infantilizando. Nós estamos trabalhando com a pessoa a partir de uma característica, como se ela fosse tão engraçadinha, mas tão incompetente. Então, isso é uma forma de idadismo. É muito ofensivo, tá? E a gente nunca deve usar essas expressões. É diferente, você está com uma avó. Ai, vó, eu acho a senhora tão fofinha. É outra questão que nós estamos falando aí. Mas só porque é fofinho, só porque está usando uma... Ai, que touquinha bonitinha que a senhora está usando, né? Falando lá numa instituição de longa permanência, ou num serviço que vocês estão dando uma palestra. Ai, que gracinha esse brinquinho, a senhora está tão bonitinha hoje. A pessoa deve pensar assim: eu não tenho nenhum problema, eu entendo o que você está falando, você pode fazer o elogio sem me diminuir, né? Então, isso é uma forma de idadismo. Deixa eu voltar aqui. O que os estudos mostram é que a forma como você pensa sobre o envelhecimento e a velhice, se você percebe como uma etapa da vida, como possibilidades, como potência, como tempo de novos projetos de vida, vive 7 anos e meio a mais, comprovado. Porque a expectativa que você tem dessa questão, os seus estereótipos, preconceitos e discriminação consigo mesmo, reduzem as suas possibilidades e pioram o seu estado
emocional e as condições de perceber a vida. Então, era essa. O que melhor descreve a questão da demência é que é uma doença, mas afeta uma parcela pequena da população, não é todo mundo que vai ter, não vai acontecer com todo mundo, e tem vida na demência. Então, participei de projeto fora no Brasil, pessoas com 15 anos lidando com Alzheimer e ainda sendo atendidas por minutos ali, voltando, dialogando, a partir de oficinas com sentido. O olfato é um dos mais interessantes para depois você ir para a oficina de musicoterapia. Então, você vai, a partir do olfato, música, trazendo reminiscências. São incríveis as respostas. O que o Brasil precisa são de programas bons, consolidados e públicos para atender com dignidade pessoas com diagnóstico de demência, que são inúmeras demências. Não, Alzheimer é a que a gente mais fala, mas são inúmeras. Se você precisa explicar alguma coisa de tecnologia, explique da mesma forma com qualquer pessoa. Nunca assuma nada. A pessoa fez ao longo da vida, a pessoa lidou com programas, com software, ela vai ter mais facilidade que um jovem. Então, não assuma. É a experiência e não a idade que define. E a gente pode sempre... O cérebro tem uma capilaridade e uma plasticidade que centenários estão comprovando que todas as formas como os neurônios trabalham é de uma plasticidade incrível e produzir aprendizado constante para essas pessoas. Então, quando você vê esse anúncio, as pessoas nunca devem se sentir envergonhadas. Tem anúncio que compara, né, o rosto todo cheio de pregas e rugas, aí o rosto novo fala, use esse creme. A medicina anti-envelhecimento veio para te ajudar. Isso é idadismo puro. E cooptado, claro, pela indústria farmacêutica, profissionais de saúde, profissionais da estética, que não entenderam que um rosto com rugas, às vezes, é o mapa da vida. E faz parte da vida, e está tudo bem. O filho precisa, vocês sabem, a filha, dirigir, o médico precisa entender que ali tem um cliente. O cliente dele é a pessoa idosa. E é a essa pessoa que ele se dirige, e vocês sabem muito bem disso, quando realizam também as ocorrências, quando acompanham as situações. Então, é a essa pessoa que a gente se dirige. Mesmo que haja alguma situação, por exemplo, pessoas com deficiência que têm alguma limitação, primeiro é a ele. Se precisar uma necessidade complementar de informação, aí sim você dirige a outra pessoa, dizendo, agora eu vou perguntar, tudo bem aqui? Tem algum dado mais específico, se for um caso com alguma limitação. Mas sempre é o cliente. A questão do trânsito é um mito, é uma inverdade, menor número de acidentes. É com mulheres, né? 7% só dos acidentes de trânsito são mulheres e menos de 10% são pessoas idosas. Então, os dados não estão confirmando esses estereótipos. O aniversário de 80 é para celebrar, para dar uma festa, é conquista civilizatória. E eu costumo dizer, Neil Armstrong pisou na Lua e disse, uau, é um salto da civilização. Lá na década de 60, bem na metade do século. Na mesma época, o mundo começava a pisar na longevidade. Começava. E isso é uma conquista para além, muito além, de ter pisado na Lua. Somos gerações que vão viver mais na história humana. Isso é muito incrível. Então, tem que ser celebrado. Tem que contar para todo mundo. E a questão do sexo, interesse sexual não diminui com a idade. Não tem a ver. Se tiver alguma disfunção de qualquer questão, ou mesmo hormonal, é corrigida, tem tratamento, tem questões, tem recomposição, reposição, tem orientações, e aí muito mais o nosso próprio estereótipo, que nos impede, e a gente vai ver sobre isso. Então, vou voltar. Esse aqui? Os pontos? Ótimo. Posso ir? Volto. E aí? Como foram as notas? Muitos abaixo de 3?
3 para baixo? Tá ótimo, mas você fazer esse teste hoje, depois de sair daqui, já vai dar lá em cima. Nós vamos estar juntos aprendendo uma com a outra. Faz parte. O importante é a gente se conhecer. O que a Organização Mundial de Saúde encontrou quando publicou o primeiro relatório, já vou te falar, o primeiro relatório global de idadismo no mundo, é que 1 em cada 2 pessoas são idadistas. Então, metade dessa sala, certamente, ou talvez 3/4. Todos nós temos um pouco desse sistema de opressão. A gente vai falar um pouquinho mais. Posso ir? Então, e eu com isso? Bom, Da Vinci já nos lembrava, todo o nosso conhecimento tem origem nas nossas percepções. E o Damásio trabalha com essa questão de que, antes até de pensar, e aí tem aquele livro dele, O Erro de Descartes, então sinto, penso, existo. Então, como a gente sente, percebe, como a gente forma os nossos sistemas de interpretação de sentido da vida, vai ter muito impacto em como a gente lida. Como a gente pensa sobre a velhice, como a gente pensa sobre o envelhecimento, é determinante também para a questão de como a gente vai lidar com essa fase da nossa vida e com pessoas que trabalham conosco, que estão no mundo do trabalho. Então, conceitos que a gente vai falar rapidamente aqui: envelhecimento, idadismo, capacitismo, autores dos mais diversos. Eu vou deixar essa apresentação, quem quiser, pode usar, pode fazer o que quiser. É nosso, conhecimento é coletivo, é de todo mundo, está tudo liberado. Idadismo, a gente tem o precursor que nomeou lá atrás, na década de 60, o Robert Butler, é um gerontólogo, mas o Palmer, na época, também já estava falando sobre isso, é um pesquisador canadense. E muitos outros depois, muita publicação. Nosso grupo de pesquisa tem se empenhado, eu vou falar sobre ele daqui a pouco, Envelhecer Cidadão, tem se empenhado em conhecer, inclusive localmente, pela cultura local, o que é isso, O que é isso? Nos jovens, nos idosos, que é, de fato, o idadismo. Então, a gente está aí nessa corrida do tempo. As instituições deveriam incluir o enfrentamento ao idadismo como uma das seus objetivos para poder reduzir e dirimir as violências. Muitas das naturezas das violências também se baseiam no idadismo. E a gente vai entender um pouquinho. E o capacitismo é essa questão de você começa muitos trabalhos associando com a pessoa com deficiência, vistas como pessoas que não estão na regra do considerado, entre aspas, normal, outsiders, os que ficam de fora da regra, sendo que é completamente preconceituoso e um pré-julgamento, e produz, na percepção de todos, de uma economia neoliberal especificamente, que se o corpo, que é visto como mercadoria de lucro, não produzir na mesma rapidez, velocidade homogênea que é esperado para todos, então ele deixa de ter um valor. E isso é um capacitismo, é uma violência, aumenta todos eles juntos ali, um conhecimento inadequado do envelhecimento, práticas idadistas, pensar, sentir e agir, pensar estereotipadamente, sentir preconceituosamente e agir de maneira discriminadora ou discriminatória ou com discriminação, promove em outras pessoas aumento de estresse, depressão, diminuição de autoestima, no mundo do trabalho, insatisfação, desmotivação, aposentadorias precoces, poderiam ter ficado mais tempo, gostariam de ter ficado, mas não encontraram um espaço de ambiência profissional que respeite a sua potência e você ali como um patrimônio, quer seja do Estado, quer seja de uma empresa, quer seja de uma organização não governamental. Então, esses sofrimentos sistêmicos, a diminuição na produtividade, diminuição no engajamento de uma vida civil, de uma sociedade que permite uma cidadania ativa de pessoas idosas. Nós temos visto conselhos, de vários tipos de conselho de saúde, conselho de segurança pública, conselho de educação. Se você olhar lá dentro, nos municípios, nos estados, nível nacional, tem muitas pessoas idosas. Eles seguem contribuindo, mas permanecem, às vezes, na invisibilidade.
Então, pode haver também uma ruptura até no processo criativo de se inventar, de contribuir socialmente. Como a gente percebe, essa forma nossa de pensar, ela vai interferir na maneira como somos, tratamos a nós mesmos, nesse autoidadismo que todos temos, e tratamos os nossos colegas. Então, para fechar sobre o envelhecimento, ele não é homogêneo, não há essa fase da vida extremamente heterogênea, com perfil das pessoas das mais diversas, com capacidades das mais diversas, e não existe uma pessoa tipicamente velha que eu possa configurar. O idadismo é que faz isso. O idadismo, ele prescreve, pessoa idosa não deve vestir isso, não deve falar assim, não deve cortar cabelo assim, não deve dirigir, não deve estar trabalhando. O que está fazendo aqui? Matusalém? Então, prescrevendo-se questões para as outras pessoas entrarem no molde, ou descrevendo. Pessoas idosas não são capazes, não são. Então, nem por prescrição, nem por descrição, nós não temos essa pessoa tipicamente idosa. Somos singulares. Já éramos desde a infância e seguimos singulares nessa etapa da vida da velhice. Velhice é uma categoria social. Ela é construída, ela não é biológica, tá? Isso é muito importante, que até o biológico é penetrado, interpenetrado pelo social. Ela precisa ser reconceituada por todos nós, como uma etapa da vida, faz parte, assim como a infância, assim como a adolescência, assim como a juventude, assim como a vida adultez, a vida na fase da pessoa idosa, da 60 a mais, é uma etapa. Tá? Então, não é terceira idade, não é quarta idade, não é melhor idade, isso tudo são termos que devem cair no desuso entre nós. A melhor idade é onde você está, hoje. Qual é essa sua idade? Qual a sua idade? Com alegria. Com alegria. Quem tem 50 ou mais? Olha que lindo! 60 ou mais? Uhul! Gente, eu estou com 58, estou assim, ó, palmas! Isso é uma outra forma de mudarmos. Tipo assim, não pergunta a idade. Isso é muito íntimo. Não, gente, íntimo é se eu perguntasse para vocês quantas vezes por semana vocês têm relações sexuais, por exemplo. Isso é íntimo. Eu perguntar seu nome e sua idade, não tem nada de intimidade nisso. É o autoidadismo que me proíbe de ter orgulho, estar feliz com a idade que eu estou. E por uma sociedade também estruturalmente idadista, que rouba e sequestra a conquista da velhice e faz com que a gente sinta constrangido, muitas vezes, pela ambiência do trabalho, de dizer a idade que temos. Tá? Mas a gente vai mudar essa narrativa. Aqui já tem um pacto social de uma nova configuração. Mulheres engajadas, senhor engajado nessa senhores, tem mais ali, que maravilha, engajados nessa luta de dizer sexismo, racismo estrutural, idadismo estrutural, são sistemas de opressão, mas nós podemos ser semeadores de mudanças. Bem-vindo à sua fase de vida de transformadores de iniquidades sociais que podem ser corrigidas, tá bom? Então, essa categoria social, ela é vista como um bônus. Pensar, sentir e agir equivocadamente sobre a velhice é uma das maiores causas. Nos estudos internacionais já tem saído, pesquisando por que a velhice não é pautada como prioridade. A gente está vendo os gráficos, desde a década de 70. Toda a questão demográfica da transição da faixa etária, desde a década de 70 a gente sabia. E aí começa a vir pelo terrorismo, né? Porque existe uma teoria que chama a teoria do terrorismo intergeração. Vai colocar uma geração contra a outra, vai dizer que não vai sobrar para você porque tem gente vivendo mais, então a alternativa é que morram logo porque vai ser melhor para a próxima geração. Isso é um absurdo, isso é terrorismo, isso é uma violência estrutural completamente inaceitável. Tá? Então,
uma das maiores causas de não termos orçamento nas políticas que se destinam à pessoa idosa, a pensar a aposentadoria com antecedência, a pensar projeto de vida, né? Tem cidades hoje no mundo que estão se preparando para ser cidades de centenários, né? Tem pesquisas que mostram que na adolescência você pergunta, na juventude você pergunta qual é o seu projeto de vida. O que você quer fazer? Você, até na vida adulta, pergunta. A partir dos 50 anos, para de perguntar. É como se não tivesse mais uma expectativa de que você tivesse projeto de vida. Por isso que no GTESP a gente tem oficinas de projeto de vida, a professora Graziele e outros colegas estão trabalhando, pensando, temos oficinas de idadismo, discutindo, lançamos agora recente a cartilha da Universidade de Brasília, nossa reitora Márcia Abraão. O maior incentivo na questão da política veio dela, a demanda de pedir que o nosso grupo escrevesse a política. Hoje tem um grupo que acompanha a política da universidade com muitas ações, né? O Vestibular 60+, que vocês viram aí pelas mídias, é uma das muitas ações. E precisamos cada vez mais que as organizações, instituições, desenvolvam sua política do envelhecer com dignidade e cidadania. Desenvolva sua política institucional, porque na instituição, por omissão ou comissão, de maneira intencional ou de maneira não intencional, por ser idadista, enquanto instituição, porque a instituição também somos nós construímos as regras, as normas, os protocolos, as portarias das instituições. Então, estamos juntos lá e precisamos mudar, porque incluir pessoas idosas na dignidade do envelhecer e de ser tratado com a reforma da Previdência, que coloca as pessoas cada vez mais, e das próximas reformas que devem vir por aí, no mundo do trabalho, trabalhar tem sido desmitificado, porque constava muito uma narrativa de que maravilha, agora eu vou descansar, agora chega. Então, tem pessoas, o Reino Unido, a gente tem um estudo que acompanha mais de 40 anos, servidor público, já está na 12ª onda de análise, e essa questão de sair abruptamente do mundo do trabalho, não ter relação, não reconfigurar para outra carreira, não pensar o trabalho voluntário, o trabalho envolvido em sociedade, a atividade, coloca você em situação de isolamento social e, talvez, como consequência, percepção de solidão, diminui até 10 anos no seu tempo de vida. Isso é muito sério. Então, aquele trabalho que era visto muito como vilão, talvez não seja. É claro que existem as precariedades nas condições do trabalho, que são iníquas, e essas podem produzir a morte precoce, até porque o corpo é um mapa, como dizia Milton Santos, o primeiro território é o próprio corpo, e conta histórias de iniquidades sociais e desigualdades intensas. Então, como funciona, né? Eles se originam desde a nossa infância. É a criança de 2, 3 anos de idade que escuta: ajuda a vovó lá, tadinha, não sabe nada. Ô, Pedrinho, ajuda o vovô, coitadinho, ele está fraquinho. Ajuda ali a levantar, ele não dá conta. Então, a criança vai só captando com as suas anteninhas essa mensagem: vovô, vovó, titio, idoso são incompetentes, tadinhos, são fraquinhos, são frágeis, são vulneráveis, não sabe nada. E aí entra na juventude, está a roda de conversa da família, vovó, vovô, titio mais velho está ali. Quando ele vai falar alguma coisa, ninguém parece que escutou, a opinião está ultrapassada, não sabe nada, não sabe o que está acontecendo. Então, uma sequência de violações do direito de conviver com a família, no trabalho, pela dignidade, né? Pela dignidade, pelo reconhecimento do direito à dignidade, à liberdade. Então, começa da infância, de 2 a 3 anos, assim como racismo estrutural, gêneros, essas questões são todos, os sistemas de opressão começam muito cedo a serem reproduzidos pela criança e depois consolidados na fase adulta. Esses autoestereótipos, portanto, podem operar no nível que a gente chama de subconsciência. A pessoa não está nem percebendo o tanto que aquilo já faz parte do seu discurso, do seu jeito de pensar, de sentir e de agir. A velhice torna também
consolida alguns dos estereótipos negativos, mas nós também temos os estereótipos positivos. Vou dar um exemplo. Pessoas idosas são sábias. Gente, não tem um botão que a gente aperta, que quando a pessoa faz 60 anos ou mais, ela se transforma num poço de sabedoria. Não tem. Inteligência emocional é desenvolvida ao longo da vida. Existem crianças inteligentes emocionais, com sabedorias incríveis, que ensinam aos adultos. Rubem Alves trabalhava super bem sobre essa questão. Existem jovens que têm muito para nos ensinar e muito para trocar com as 4 ou 5 gerações que estão no mundo hoje do trabalho. E existem pessoas idosas com sabedoria, inteligência emocional e aquelas imaturas, que, ao longo da vida, ou foram pessoas, inclusive, violentas, que seguem nessa trajetória de oprimir, de não se dar o direito de reconhecer seu próprio talento, capacidade, precisar se transformar numa persona para poder conquistar espaços, manipuladores. Então, os estereótipos positivos também existem, tá? E não se fundamentam. Se não vier na história do tempo, se não for um processo de vida, a gente também vai terminar reproduzindo, né, como se fosse sabedoria plena, como se fosse muitas coisas a ensinar. Sim, tem, mas a pessoa tem que ter uma consciência dos seus erros também, das suas falhas. Isso vale para qualquer fase da vida. E aí o Nicolas Palmarini, ele vai dizer uma coisa interessante. Ele vai dizer que existe uma transição, onde a criança, a gente chegava e falava assim: ai, que bonitinho, até o adolescente. Você já está na faculdade, você já está na escola, você já está namorando, você já está aí saindo, dirigindo o seu carro. Então, a criança, adolescente, o jovem escutando muito já, porque é uma forma também de idadismo contra eles. Existe idadismo também contra o jovem. Na Europa, o que os estudos têm mostrado, que tem ampliado, né, no mundo do trabalho, muito idadismo contra pessoas jovens. E a pessoa idosa é o ainda. Você ainda quer estudar? Você ainda faz sexo? Uau! Você ainda quer vestir esse vestido curto, vermelho, X, esse cabelo? Você ainda pinta de roxo? Como assim? Então, o ainda entra muito para a pessoa idosa e o já muito para adolescentes e jovens. E são formas. Muitas vezes você pratica todo dia sem perceber. Então, se perceba. Faz um diário de bordo, depois desse nosso momento de conversa aqui, e anota as coisas que te chamam a atenção sobre o quanto você é idadista. O quanto você testemunha idadismo, quer seja desde o porteiro, quer seja na forma como você aborda as pessoas ou as pessoas te abordam, quer seja num filme, numa novela, numa notícia, o tsunami cinza está chegando, ou a economia prateada, assumindo que todo mundo está com cabelo branco. Quer cabelo branco? Maravilha, deixa ele. Desde os 30 tem pessoas que já estão com esse cabelo branco. Maravilha, é bonito, é legal. Não quero pintar de roxo, quero pintar de amarelo, pinta da cor que você quiser. Mas seja fiel a você, e não a uma ditadura sobre você.